Nosso Deus e amado Pai, está tão boa essa atmosfera, é a Tua presença, Senhor. Estamos, ó Pai, alegres, agradecidos a Ti, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós, abençoado. E creio, ó Pai, que todos, unanimemente, nós podemos levantar a mão nessa noite e dizer: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Obrigado, Pai, pelos teus cuidados, Pai, pelos livramentos, pelas bênçãos, por tudo, Pai. Nós queremos dizer do profundo do nosso coração: muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, aproveitando que estamos de pé, em João 8, 32. Eu creio que temos pessoas que nos visitam nessa noite. Você que está nos visitando, você é um visitante, está visitando nessa noite, levantaria a tua mão? Sim, temos pessoas que visitam lá atrás também. Todos são bem-vindos. Deus vos abençoe. São bem-vindos. A Escritura, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler todos juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra que foi lida. Podeis vos assentar. E queremos falar sobre um tema por alguns instantes. Eu daria um pequeno título. E o título seria: Jesus Cristo, o centro da minha vida. Vamos dizer todos juntos? Achei tão bonito esse título. Jesus Cristo, o centro da minha vida. Amém? Eu estava no culto de domingo passado, estava sentado aqui ouvindo o pastor Febrônio falar, no culto de ceia, e ele passou rapidamente por ali um tópico de um assunto e eu fiz uma anotação, coloquei esse título dentro daquilo que o pastor Febrônio estava falando: Jesus Cristo, o centro da minha vida, das nossas vidas. E hoje à tarde isso queimou no meu coração e então nós vamos meditar um pouco sobre esse tema, essa escritura: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, uma vida centrada em Cristo é uma vida de vitória. Uma vida centrada em Cristo. Porém, sem Cristo, ele já disse em sua palavra, João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Ele não disse quase nada ou algumas coisas, não. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Porém, a pessoa pode tentar, sem ele, ter algum êxito em alguma coisa. Ela pode, por alguma habilidade, algum estudo, algo que ela buscou para si mesmo. Por exemplo, ela pode ser bem-sucedida na sua empresa, nos seus negócios, adquirir muitos bens, propriedades. Mas aí a palavra de Deus nos diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua própria alma? Foi de valia nenhuma, porque tudo aqui é passageiro. Há um tempo determinado, há um tempo para tudo aqui. Se convidássemos pessoas nessa tarde, casa por casa, rua por rua, convidando para vir ao culto, muitos diriam que não poderiam vir. Por quê? Eu tenho que limpar a casa.
Eu tenho que pregar aqui alguma coisa, uma telha, estou pintando, estou arrumando, eu tenho que lavar o carro. Eu tenho isso e mais aquilo para fazer, mas esse carro, que muitas pessoas passam um domingo à tarde toda polindo, limpando, dando um brilho nele, aquilo lhe enche os olhos, lhe enche de satisfação pessoal. Eu adquiri, eu tenho, eu consegui. Pode ser um carro do ano hoje. Daqui 20 anos, ele está lá num ferro velho e ninguém quer nem a maçaneta que abra a porta dele. Já passou esse tempo. Já ficou para trás. Já tem outra novidade para o dia. E essa casa que tanto limpa, que tanto arruma, tanto reforma, não dá tempo, não posso, não tenho tempo. Daqui poucos anos precisa de mais uma reforma ou ela está de novo caindo. Mas dentro de cada um de nós há uma alma que vale mais que o mundo inteiro. E é aqui onde está o verdadeiro valor que Jesus Cristo está olhando. É aqui onde deveria estar a nossa maior preocupação, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a garantia da salvação, e essas demais coisas, Ele está vendo que você precisa. E às vezes a pessoa busca tanto e espera a resposta, a bênção, bem, eu vejo que tudo está fechado, portas fechadas, e se tiver uma maneira de eu receber, vem por aqui. Não, isso é para mim e para você. Deus tem milhões de maneiras de te responder, de te abençoar. E quando você pensar que tudo agora, bom, não vejo nada, não tem nada, é um grande nada. Houve um dia que tudo era um grande nada, e desse grande nada, ali estava Elohim, Deus, aquele que existe por si só, e daquele nada, Ele criou um jardim do Éden, e colocou seus filhos naquele jardim do Éden. Então não há nada impossível para Ele. Agora, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E o nosso tema é Jesus Cristo, o centro da minha vida. Você já viu na estrada, viajando, em alguma oportunidade, um caminhão andando de atravessado? Quantos já viram? Ele está com o pino de centro dele, está quebrado. Por isso ele vai meio atravessado assim, vai andando meio sem jeito. Irmão e irmã, visitante, uma vida sem Jesus Cristo, uma vida que não esteja centrada em Cristo, ela anda dessa maneira. Olha que pode enroscar ali, olha que pode dar problema ali, cuidado lá. Mas se Jesus Cristo estiver ali, tudo anda certinho. Tudo anda da maneira que deve andar. Por quê? Porque Ele então está na liderança, na direção, no controle, e tudo vai bem. E aí entra ano e sai ano, e outro ano, e você pode dizer, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo está andando de acordo, porque Jesus Cristo, Ele é o centro da minha vida. Minha vida está centrada em Jesus Cristo. Agora, conhecer a verdade é se deparar com a verdade, estar diante da verdade. Mas estar diante da verdade, diante da palavra de Deus, isso traz uma responsabilidade. E é isso que o irmão Brano, o profeta, diz na mensagem Deus em seu povo, aqui no parágrafo 3 e 4, ele diz: eu percebo que essa reunião, cada um de nós terá que responder no dia do juízo por essa reunião. Cada um. Eu tenho que responder por isso, pelo que eu digo. Mas eu tenho então que saber que eu estou falando algo que provém da palavra, não de mim mesmo. Mas então, enquanto eu trago Cristo para vocês, Ele estará em sua mão e você terá que responder pela sua atitude em relação a isso. Se você jogou fora ou se você aceitou. Deus fará com que você responda por sua atitude nessa reunião. Então você tem que perceber que estar diante da palavra de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, é uma coisa muito sagrada. E há pessoas que ouvem a palavra, ela diz assim, bem,
eu vou fazer de conta que não é comigo. Não vou nem rejeitar e nem aceitar. Eu vou sair de uma forma neutra. Não é comigo. Não, não existe isso. Você ouviu e a palavra de Deus não volta vazia para Deus. Ela volta trazendo a salvação, esses frutos, ou então a condenação. Um cientista, numa manhã, ele levantou, olhou, abriu a janela, olhou para o céu, viu um céu azul da sua janela, e então ele viu que teria um dia de muito sol. Passaria aquele sol a manhã inteira ali na sua janela. E ele disse, eu vou fazer uma experiência. Pegou ali cera, aquela cera de passar, todos conhecem, de passar no chão para dar um brilho. Fez uma bola de cera e colocou ali na janela, na tábua. Aí pegou um barro, amassou, fez aquela bola de barro e colocou do lado. E saiu. E deixou a bola de cera, a bola de barro. Quando ele voltou de tardinha, o sol estava se pondo. Ele lembrou, eu vou ver o que aconteceu com aquela bola de cera e a bola de barro. E o que aconteceu é que o sol foi o mesmo. Porém, a bola de cera, ela já não estava mais ali. O sol aqueceu e ela se derreteu, escorreu toda. Já não tinha mais a cera ali. A bola de cera. Aquela bola que era um barro de início, agora ela estava ali, mas já não era mais simplesmente um barro. Agora já se tornou uma pedra tão dura que podia jogar em alguma coisa e não quebrava. Ou seja, trazendo então para o nosso tema, o mesmo versículo, a mesma palavra, a mesma pregação, que alguém ali no banco ouve e diz, Senhor, eu preciso disso, eu dependo disso, eu aceito a Tua palavra, Senhor. E até mesmo às vezes rola uma lágrima, de ouvir a palavra, aquilo vem borbulhando lá dentro, e aquela mão não se contém em ficar abaixada, ela diz, eu aceito Jesus na minha vida. Enquanto que outro, ele ouve a mesma palavra, a mesma pregação, e ele não vê nada, não falou com ele, não vê necessidade. Agora, quem é a verdade? Porque Jesus Cristo é o centro da minha vida, da tua vida. Então, quem é a verdade? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, conhecer a verdade é conhecer esse caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para ter essa libertação, precisa então se deparar, encontrar, conhecer o caminho, a verdade para andar por ela. E então ter Ele, o caminho, Ele, a verdade, Ele, a vida eterna em mim, em você. Aí sim é uma vida centrada em Cristo. Irmão, é isso que nós precisamos. Visitante, é isso que você precisa. Ter Jesus Cristo realmente lá na tua alma, uma vida centrada em Cristo. O budismo não exige que Buda venha viver na pessoa, porque não tem como. Os maometanos, não há uma exigência que Maomé venha, tenha que aceitar Maomé. Simplesmente se aceitam umas regras, umas determinações. Mas para mim e para você, precisamos ter a pessoa de Jesus Cristo dentro de nós. Aleluias, glórias a Deus. Há muitas coisas, há muitos caminhos que dizem ser a verdade, mas aí Deus olhando, às vezes Ele olha e diz, ó, o teu caminho não é o meu caminho. O teu pensamento não é o meu pensamento. Mas qual é então a verdade, o caminho? Onde está a verdade? A Bíblia mesmo responde, João 17:17. Jesus, ele dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então pronto, agora temos a verdade, temos o caminho, nos deparamos com a vida eterna. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E as demais coisas então parecem ser verdades,
mas não é a verdade. Logo depois da curva, pode que a morte esteja esperando. Mas enquanto isso, há um caminho, um alto e sublime caminho. O incrédulo, o imundo, o impuro não anda por ele. Mas filhos e filhas de Deus, nascidos de novo, que um dia chegaram ao pé da cruz, diante de Jesus Cristo, e se renderam por completo a Ele, não com reservas de domínio. Um carro, quando você financia ele, você tem o direito de usar. Mas não pode esquecer que tem que ter um carnezinho acompanhando. Se começar a ficar aquelas prestaçõezinhas, ele tem uma reserva de domínio. Não te pertence por completo. Por quê? Porque há uma dívida. Agora, irmão e irmã visitante, diante de Jesus Cristo, devemos ser como Maria: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade, não a minha, Senhor, mas a tua vontade em mim. E aquela dívida e aquelas coisas vergonhosas, eu até tenho vergonha de coisas que eu fiz. Como ficam essas coisas? Ah, sim. Tem jeito sim. Ele criou um mar do esquecimento, para que quando alguém se depara com a verdade e diz: eu aceito essa verdade, eu quero Cristo como centro da minha vida. Ah, sim. Uma vida mediante o arrependimento agora, e aceitando a pessoa de Jesus Cristo nele, sendo batizado em nome dele. É como se ele pegasse uma borracha e fosse lá naquele passado e fosse apagando. Não tem mais nada. Não tem mais nada. E aí o diabo, o acusador, pode ficar acusando. Mas ele fez, mas ela fez. Aquele amigo, aquele colega, aquele vizinho pode acusar, mas ela fez, mas ele fez. E Deus olha e diz: eu não vejo nada. Porque ele olha através do sangue e ele não vê nada, ele te vê alvo mais que a neve. Ou seja, então, sem reserva de domínio, você se rendeu a ele por completo e não há mais reserva agora, porque você se rendeu por completo e não há dívida, você é livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, você é livre. Mas ali fora, aquilo que parece ser verdade, parece ser bom, parece ser aprazível. O pecado não é feio, horroroso, que vem e o diabo diz: eu sou o diabo, eu estou aqui. Não, vem bonito. Mas é uma isca. É uma isca. É tudo areia movediça. É miragem. Sabe o que tem depois disso? Choro, tristeza, arrependimento. Por que eu brinquei? Por que eu quis provar daquilo? Porque, jovem, não queira provar aquilo ali fora, da onde eu estou vindo de lá, gastei minha juventude ali. Não tem nada ali, não tem nada. O irmão Reinaldo está vindo dali, não tem nada ali fora. Tudo que você precisa, moça, rapaz, jovem, está aqui, está na palavra. Aleluias. Essa verdade, ela realmente te liberta. João 8:36. Se, pois, o Filho, Ele, Jesus Cristo, te libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não vai fazer a obra por completo, não. Mais ou menos, não. Ele não tem meio crente, meia crente, não. Ele tem filhos e filhas genuínos, verdadeiros, nascidos de novo. É isso que ele tem. Alguma que outra vez alguém me disse: bem, naquela casa ali mora uma senhora, ela é meio crente. Não, eu não entendo como é uma meio crente.
Naquela casa mora um senhor, ele é meio crente, ele é meio pastor, meio pregador. Não, é ou não é? Deus é um Deus de definição. Deus é um Deus de definição e Ele espera de mim e de você uma identidade cristã. Eu sou um cristão, eu sou uma cristã. Essa verdade que liberta, primeiro, ela liberta do quê? Quando alguém se depara com essa verdade, com essa palavra que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Primeira coisa que Ele quer te libertar é de você mesmo, é de mim mesmo. E Ele disse em sua palavra, quem quiser, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tem uma coisa que atrapalha muito em servir a Deus, é aquele eu. Eu sou assim, esse é meu jeito. Puxei para o meu avô e não sei mais para quem. E é assim que eu sou. É isso, Deus quer te libertar disso, do eu sou, eu acho, eu penso, eu não concordo. Não, não é tanto assim. Sempre o eu. Eu estava pregando, evangelizando para alguém. E ele disse, me ouviu. E quando eu terminei de falar, ele disse, bem, eu já estou cansado dessa vida. Eu vou procurar uma igreja. Mas tem uma coisa que eu quero deixar bem claro. Eu gosto de apostar e colocar moeda e ganhar moeda nas maquininhas. Gosto de música assim, assim. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. E se uma igreja ou um pastor vir implicar comigo com aquilo que eu gosto, eu estou fora. Eu falei, fica tranquilo, que dessa maneira você não vai ser um cristão. Você não tem jeito. Porque Deus, Ele quer por completo, de corpo, alma e espírito. Ele quer começar a mudar aquilo que tem que ser mudado, mas para Ele mudar, é preciso que a pessoa se depare a Ele e diga, Senhor, muda o que tem que ser mudado, Senhor. Tira de mim o meu gosto, o que eu acho, o que eu penso, que está afrontando a Tua palavra, Senhor. Aí sim, aí Ele começa a libertar, aí Ele começa a tirar. E aquilo que atraía, levava para a coisa errada, é isso que Ele começa a tirar, começa a arrancar lá de dentro. O Espírito Santo, quando Ele vem, Ele começa a fazer uma faxina, começa a varrer, limpar, tirar. Por quê? Mas é preciso ser flexível na mão dEle. Não podemos dizer, Senhor, vem, entra, Senhor, mas se assente aqui num cantinho e não se meta na minha vida. Eu tenho o meu jeito, Senhor. O Senhor fica aí. Eu quero que o Senhor me prospere, quero que o Senhor me abençoe, eu quero a cura, eu quero que tenha harmonia no meu lar, eu quero um carro novo, eu quero uma moto para trabalhar, eu quero reformar minha casa. Irmãos, Deus está olhando num plano mais alto, Ele está olhando para a tua alma, que vale mais que o mundo inteiro. Ele quer trabalhar lá dentro, uma mudança lá dentro, irmão e irmã. Visitante, é isso que você precisa, é isso que eu preciso. Jesus Cristo como o centro da minha vida. Ele vai começar a mudar, então, aquele eu, ele vai começar a mudar. E se você for flexível na mão dele, de repente você vai notar que já não é você, é Ele em mim. Aquilo que eu fazia, agora eu já não tenho mais, já não é atrativo para mim, eu não dava conta. E agora eu já consigo evitar. O que é isso? É Ele em você. Por mim e por você nós não damos conta de muito não, mas Ele em nós, sim, agora tudo posso naquele que me fortalece. Agora eu dou conta, porque é Ele. E Ele vai libertar de mais algo ainda, questionar a palavra. Quando se depara com a palavra que é a verdade,
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, questionar. Mas não é tanto assim, Deus só quer o coração, não. Isso foi só para outro tempo, hoje não precisa. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus e não muda, não há sombra de variação, Ele está em sua palavra, Ele é a palavra. Quando Moisés, ele chegou diante da sarça, olha como muitos teriam uma atitude diferente. Já pensou em nossos dias uma pessoa se deparar, subir aquela montanha lá em cima e ver um arbusto queimando, ardendo ali, aquilo chamar atenção e ele chegasse, ouvisse aquela voz, conversasse com Deus? E já pensou, Moisés, depois de tudo aquilo, e ali tinha um ide para ele, desça lá no Egito, tirar o meu povo, essa era a comissão dele. O que Moisés fez, qual foi a atitude diante da palavra, ouvindo de Deus? Foi para o Egito, foi fazer aquilo. Mas em nossos dias hoje, muitos teólogos, os sabichões do dia, muitos chegariam diante da sarça, ouviriam aquilo que Moisés ouviu, ouviriam a palavra, quando tudo terminasse, eles não iriam para o Egito. Eles iriam dizer, bem, agora tem algo aqui. Essa sarça, ela ardeu, queimou, mas eu vou pegar alguma cinza, alguma casca, alguma folhinha dela e eu vou para um laboratório para estudar o que é que tem nela que ela não consome. Só queima e não consome. E começa a questionar e fica ali, não, mas não é isso, aquilo é aquilo, e perde o foco que é seguir a Jesus Cristo. Como diz aquele hino, eu gosto dele, o 216, estou seguindo a Jesus Cristo. O mundo atrás, Jesus na frente, e para trás eu não volto, é caminhando, é avançando, é andando, é prosseguindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer a palavra de Deus. Se deparar com a verdade e não ficar parado ali. Continuar buscando, alimentando e conhecendo qual é a vontade de Deus. Não ficar questionando isso e aquilo. Será que isso? Será que aquilo? Segunda coisa que Ele vai libertar é daquelas influências que atrapalham de servir a Deus. E o que são essas influências? Entretenimento, velhos colegas, amigos, até família. Ele diz em sua palavra que devemos deixar todas essas coisas, tudo aquilo que atrapalha. Tudo, nos desprender de tudo e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Há um céu que o Senhor chamou de lar. Lá é o meu lugar, eu vou chegar lá. Eu preciso de Ti na minha vida para vencer o dia a dia, a segunda, a terça, a quarta, a quinta-feira, na sexta-feira, tem a luta, tem o problema, tem essas influências, Senhor, me ajude a cruzar pelas influências, Senhor. Não me deixe me prender aqui, à direita ou à esquerda, é para frente, é continuando. Porque, irmão, há uma linha de chegada e num desses dias há um povo que chegará, cruzará a linha de chegada. Quando dermos o último passo do lado de cá, o próximo é rua de ouro, é muro de cristal, é a eternidade esperando por mim e por você. Mas há coisas, há influências ao dia a dia que querem tirar a nossa atenção desse foco, de olhar para a verdade, para o caminho, e de repente parece que tem outro caminhozinho, um atalhozinho. Não tem atalho, é um caminho. Eu sou o caminho, a verdade, e no final do caminho, a vida.
libertar também dos impulsos, das atitudes precipitadas, passos errados. Agora você já para e já pensa: Senhor, eu vou buscar a Tua presença nesse assunto, Senhor, a Tua vontade nesse assunto, Senhor. Agora eu não quero, Senhor, eu não vou me mover sem o Senhor me dirigir. Inclina o meu coração para a Tua vontade perfeita, Senhor. Me desanime para aquilo que não é a Tua vontade, Senhor. E aí você vai ver, irmão e irmã, visitante, você vai ver que tudo vai bem. Nem um passo errado, nem um tropeço, porque você se colocou na sua presença. Senhor, alinha as coisas, Senhor, e me dirija a agir de acordo com a Tua vontade, porque Tu és o centro da minha vida. E aí você vai ver que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Conta-se que um cristão, ele servia a Deus e saiu numa viagem de navio, atravessando o mar de um lugar a outro, e sofreram um naufrágio. E naquele naufrágio, cada um teve que fazer por si, tentar se agarrar em alguma coisa, mas todos morreram, menos o cristão. Ele nadando, mergulhando e buscando alguma coisa ali no escuro, se agarrou num pequeno caixote ali e se manteve ali, foi batendo os pés e tentando puxar a água. De repente, sentiu os pés no chão. E então andou um pouquinho, viu que era areia, tinha chegado numa ilha. Quando ele chegou na ilha, olhou para trás, ninguém vindo, ele entendeu, todos morreram e eu estou vivo. Foi Deus, foi Ele. E ele dobrou o joelho na areia ali e disse: obrigado, Senhor. Obrigado, o Senhor me guardou, me protegeu, Senhor. Todos pereceram, mas eu estou aqui. Obrigado, Senhor. Clareou o dia. Naquela manhã ele olhando, pensando, e bem, vai chegar a noite. Vai chegar a noite, eu não sei o que tem nessa ilha. É melhor fazer logo um abrigozinho para a noite. E então começou a quebrar uns galhos, isso e aquilo, ali uns galhos secos, foi armando, foi colocando, achou ali umas folhas de palmeira e foi cobrindo aquilo. De repente ele sai de lado e olha, o abrigo estava pronto. Senhor, o Senhor me livrou do naufrágio. Agora o Senhor me abençoou. E eu consegui o meu abrigo, está aqui a minha casinha. Oh, Senhor, obrigado. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Mas a tarde foi chegando e ele disse: bem, eu acho que é melhor ir achar alguma coisa para comer. Achou ali uma vara, foi quebrando a ponta, achando ali com uma pedra, foi apontando e saiu nos pedregais ali, de um lado da ilha, para tentar conseguir um peixe. E vai ali, vai olhando, e de repente viu um peixe e conseguiu. Ah, quando ele conseguiu. Senhor, me livrou do naufrágio, me abençoou que eu tenho meu abrigo, a minha casa, me deu alimento, Senhor. Aí ele volta, deixa ali aquele peixe, bem, eu vou preparar um fogo agora. Eu aprendi uma maneira de fazer sem um avio, sem um fósforo, sem nada. Eu aprendi uma maneira, uma técnica. E eu creio que Deus vai me abençoar. E ele foi ali, pegou uns gravetos, uns ciscos ali, pegou e começou a girar e soprar e saiu a primeira faísca. E vai assoprando e começa uma fumaça e então de repente ele vê que tem fogo. De novo, Senhor, me livrou do naufrágio. Me trouxe em segurança na ilha, me deu o abrigo, me deu o peixe, o alimento. Agora o Senhor me abençoou de conseguir o fogo, Senhor. Juntou mais uns gravetos ali e tal, e mais alguma coisa um pouco mais grossa e disse: bem, agora limpar o peixe para usar esse fogo. Comer, encher a barriga e desfrutar do meu abrigo que Deus me abençoou.
E foi lá num canto, então, se ajoelhou ali numa pedra e começou a raspar a escama do peixe. E de repente ele começa a escutar uns estalos. Tá, tá, tá. Olha para trás. É o abrigo dele, aquele fogo que ele fez. O vento veio e pegou fogo no abrigo. E ele olha agora, vê aquelas chamas altas e era estouro e madeira queimando. Ele largou o peixe, jogou de lado. Já não se ajoelhou, já não tinha nada para agradecer agora. Agora sentou-se, debruçou ali, colocou as mãos assim, a cabeça ali e começou, Senhor, eu pensava que o Senhor era bom, que o Senhor abençoava, agora acabou tudo, o que adianta? Está na ilha em segurança e a noite está aí e o barraco queimado. E estava ali churumingando e, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que eu entrei nesse navio? Por que eu não fiz o fogo mais longe? E reclama, e aí tem tanta coisa para reclamar. E quando ele está ali, ficou tempo ali reclamando e murmurando, de repente uma mão tocou no seu ombro. Ele olha para o lado, um marinheiro de branco ali. Ele olhou, o marinheiro disse, vamos para casa, rapaz? Ele disse, como para casa? Como você chegou aqui? Como você soube que eu estava aqui? Ninguém sobreviveu, estou aqui o dia todo sem ninguém. Como você sabe? Ele disse, rapaz, não é hora de ficar questionando agora. Agora eu quero que você levante e entra nesse bote e vamos embora. Mas por quê? Eu quero saber para onde eu vou, quem são vocês? Ele disse, não questiona, meu amigo. Simplesmente me acompanhe, nós estávamos passando num navio muito longe, nem enxerga, mas há um navio nessa direção. E o capitão, o comandante, subiu a andar lá em cima, no passadiço que se chama, estava andando ali, olhando com binóculo, de repente ele deu o apito e disse, para o navio! E ele me deu ordem para pegar esse bote e vir aqui. Por quê? Porque o capitão viu no binóculo que tinha fumaça, e quando há fumaça é pedido de ajuda, de socorro, então entra e vamos embora. Então há acontecimentos em nossa vida, irmãos, que parece que a gente está meio com o pino de centro, não está bem centrado, e aí reclama, e reclama, e reclama. Olhe ao redor, mande um pedido de socorro e diga, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Mande um pedido de socorro. Ele não mandou o pedido de socorro. Mas como ele servia a Deus e orava e era agradecido, os próprios acontecimentos ali foram pedido de socorro. E ele não pereceu e veio ajuda. Mas às vezes perdemos esse foco. Jesus Cristo, o arrebatamento, a palavra, uma vida quieta na presença de Deus, servindo a Ele. E começamos a ouvir esse, a ouvir aquele. O que a madrinha vai dizer? O que o compadre tem para dizer? E aí vai acontecer que nem aquele senhor lenhador. Tinha perdido a esposa. E tinha seu pequeno filhinho. Ele tinha que lenhar no mato e cuidar do filho. E ele tinha um cachorro ali. Cachorro bravo. Mas acostumado com ele, com aquela criança. Chegou o ponto que ele disse, bem, para mim dar conta de lenhar o que eu preciso, eu tenho que deixar aqui no bercinho uma mamadeira pronta e vou deixar o meu cachorro do lado. E eu vou lenhar, porque não dá para lenhar e cuidar. E os vizinhos olhavam e diziam, cuidado com esse cachorro. Não sei não. Esse cachorro é brabo. Lá no mato longe e o bebê com o cachorro. No outro dia, ele voltava de manhã e deixava. Tudo estava indo bem. Um dia, quando ele está voltando com o machado nas costas, ele vem vindo, vê um monte de gente na frente da casa. Quando ele foi chegando perto dos primeiros, já, eu não te disse? Eu não disse?
Ele disse, mas o que se trata? Vá ver, vá lá olhar. Mas eu disse, eu não disse? E cada um ia dizendo, lembra que eu disse, lembra que eu avisei? Quando ele chegou na porta ali que foi entrar, viu o cachorro com a boca toda cheia de sangue. Ele olhou de novo para o pessoal e eles, lembra que nós avisamos? Lembra que eu disse? E eles continuaram, mas nós avisamos, mas nós dissemos. Ele pegou aquele machado que estava nas costas, simplesmente desceu no cachorro ali e matou ele. Chutou para fora e entrou para ir lá no quarto para ver a situação. Quando chegou ali, olhou no bercinho, o nenenzinho olhou para ele e sorriu, reconheceu o pai. E uma grande cobra morta, estraçalhada do lado. Amado irmão, há muitas conversas, há muitos isso e aquilo e conselhos, não. Há um conselho de Deus, siga a sua palavra, siga a orientação ministerial, que você será bem-sucedido. Nós precisamos nos render a Ele e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Tem coisas em mim, ó Deus, que nem eu não aceito, eu quero mudar, mas Senhor, nessa noite, Senhor, seria hoje o dia da minha vitória, de me livrar, de me libertar dessas coisas? Sim, pode ser nesse dia, porque Ele, o libertador, o caminho, a verdade, a vida, a libertação, Ele está aqui. O que ele precisa é de alguém que se coloque na sua presença e diga, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso de Ti, Senhor. Agora você precisa levar Ele dentro de você. Realmente, para você que está visitando nessa noite, você visitante, realmente dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu estou cansado dessa vida de erros e tentativas, e não dá certo, e não dá certo. Às vezes nem no natural e no espiritual, Senhor, eu me deparo com a Tua palavra e vejo que não tenho dado conta, estou longe. Então arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, vossos filhos, tantos quantos estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E nessa noite Ele está aqui, está te chamando. E se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais vossos corações, mas creia em Deus e diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero atender o Teu chamado, Senhor. Vamos nos pôr em pé. Feche os teus olhos. Enquanto vai solando aí, em Lá maior, que se em teu viver existe um vazio. Aleluias. Se em teu viver existe um vazio, está faltando algo então. E se não podes cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chore, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será
tua vida em pranto se findar, feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Todos de olhos fechados. Tem alguém nessa noite que ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Você ainda não desceu as águas recebendo esse nome, que é sobre todo nome. Jesus Cristo, o centro da nossa vida, o centro da minha, da tua vida. Você levantaria sua mão aí no seu banco, como um sinal dizendo: Senhor, eu quero esse nome na minha vida. Eu quero Jesus Cristo. Teria alguma mão para Jesus nessa noite? Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. É Deus te chamando, Ele quer ter o primeiro lugar na tua vida. Ele quer moldar o caráter dele em você. Ele quer fazer uma grande obra na tua vida, mudar a tua vida. Antes dele fazer algo, uma grande obra com você, através de você, ele quer fazer em você. Ele quer moldar o caráter dele em você, fazer morada, morar em você, fazer morada, estar ali todo instante, todo momento, fazer o trono dele no teu coração, se assentar ali, tomar o controle da tua vida e dirigir os teus passos. Teria alguém para Jesus nessa noite? Você que ainda não foi batizado ou batizada? Há alguém que porventura está fora da comunhão? Tem ouvido o conselho daqui, a conversa dali, e de repente, quando você notou, já estava enfraquecendo, já não tinha desejo de vir aos cultos, já o entretenimento fala mais alto, é mais importante, tem mais prioridade do que a casa de Deus. E o diabo, ele é astuto. Quando ele tirar do primeiro culto, é mais fácil tirar do segundo. Quando o diabo tirar da primeira ceia, é mais fácil tirar da segunda. O trabalho maior é conseguir algo para tirar a primeira vez, distorcer a visão, colocar outras prioridades. Há alguém que está fora da comunhão e gostaria de retornar nessa noite dizendo: irmão, ore por mim. Senhor, eis-me aqui, eu estou voltando, Senhor. Aleluias. Feliz serás, jamais verá tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Sim, temos uma pessoa no altar, mas eu creio que tem mais. Nessa hora é uma hora de batalha. Nessa hora Deus está de braços abertos chamando: venha meu filho, venha minha filha. Mas vem algo ali dizendo também: não, hoje não, deixa para o mês que vem, deixa para mais tarde, hoje ainda não. Não, hoje é hoje. Não deixe para amanhã, é hoje. O altar está te esperando. Serás, jamais verá tua vida em pranto se
manifeste agora as bênçãos de Cristo. Você jovem, você que está na faculdade, você que estuda, há uma batalha que você precisa vencer ali. Aquela atmosfera dali você precisa vencer. Você não gostaria de vir ao altar nessa noite dizendo: Senhor, eu quero uma experiência contigo, Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo nessa noite, Senhor. O altar está aberto se você desejar. Vida em pranto se findar, Ele será, se ao Senhor teu coração entregar, teu coração entregar. Pai celestial, nós queremos, ó Pai, nessa noite, que o Senhor seja o centro da nossa vida, Pai. Que o Senhor, ó Pai, não esteja somente de passagem, mas fazendo morada, Senhor. Estando ali, Senhor, Tu tens o meu coração para pousar, Senhor. Fica, faça morada, Senhor. Sinta-se bem, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem liberdade nessa noite, Pai, de olhar todos os aspectos da minha vida. Há algo, ó Deus, que está te entristecendo, Senhor. Há algo que não está bem em mim, Senhor. Muda, Senhor. Me ajude, Senhor. Oh Deus, nessa noite eu envio um grito de socorro, um pedido de socorro, Senhor. Se você tem algo a pedir nessa noite, você quer enviar um pedido de socorro, fale com Ele nesse momento. Envie esse pedido de socorro para Ele e chame Ele para ser o centro da sua vida. Precioso Deus e eterno Pai, o Senhor realmente é o centro da nossa vida, Pai. E se não fosse desta forma, desta maneira, não teríamos razão para viver, Pai. Mas o que nos impulsiona para a frente é essa chama que o Senhor tem colocado em nossos corações. Esta verdade que o Senhor enviou, Pai, e que tem nos libertado. Senhor Deus, abençoe a palavra que ouvimos nesta noite. É uma semente que é semeada, Pai, e que ela possa encontrar no coração de teus filhos uma terra própria, e cada um, ó Deus, dar espaço para ela produzir esses frutos. Nossos visitantes que ouviram, aqueles que estão afastados, desviados, fora da comunhão, Senhor, que a palavra continue golpeando, que a palavra continue trabalhando para convencê-los, ó Deus, a um posicionamento. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E oramos, ó Deus, por nossos irmãos através da internet que acompanham, famílias reunidas, quem sabe ali, entre eles a mães que está assistindo, pais, assistindo, ó Deus, e lembrando de seus filhos que estão fora, lembrando de seus filhos que têm se afastado, Pai. Mas como teu profeta nos ensinou, Deus, aquela mãe orava pelo filho pródigo, e o Senhor enviou um anjo para ir até ele, e assim, ó Deus, tocou no coração dele e ele voltou para casa.
Faça isso, Senhor. Envia o teu anjo para que encontre teus filhos, para que convença do pecado, para que convença, Senhor, e então eles virão apressadamente aos teus pés para uma vida, ó Deus, em tua presença. Conceda isso, Pai, te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, ó Deus, esta vida que veio ao altar, chorando. Ó Deus, ela tem estado afastada da ceia, mas que o Senhor faça uma obra em seu coração, Pai. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. E agora rogamos que o Senhor nos despede também na tua paz, levando cada um de volta a seus lares, dando-nos uma semana abençoada, Senhor, uma semana protegida, uma semana de crescimento na fé, de comunhão para contigo, e todo laço do inimigo que porventura estiver armado ou irá se armar contra alguém aqui, Senhor, seja quebrado todo laço. Teu povo tem a vitória aqui e em toda parte da terra, Pai. Seja com cada pastor, seja com cada ministério, seja com teus filhos, pois te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.